Opa! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, né, eu quero te mostrar quais são os pilares que eu levo em consideração para comprar um fundo imobiliário, para colocar ele na minha carteira, tá? Então, eu vou explicar para vocês qual fundo eu vou adicionar na minha carteira, para que você entenda ali detalhadamente o que me fez tomar aquela decisão, tá? Lembrando que aqui não tem recomendação nenhuma, nem de compra, nem de venda de nenhum ativo. O objetivo aqui é 100% educacional, para quando você for estudar algum fundo, você já entender basicamente aí o que eu faço, quais pontos eu levo em consideração para comprar aquele determinado ativo, tá certo? Se você for novo por aqui, já esmaga o dedo no like, se inscreva no canal, pois aqui eu trago conteúdo semanalmente, né? Para você que deseja atingir sua liberdade financeira, assim como eu. Se você quiser acompanhar a minha jornada, eu vim de uma família normal, não recebi nenhuma herança, né? E tô aí nessa busca, construindo tijolinho por tijolinho, para atingir aí a minha liberdade financeira. Se você também tá em busca dessa meta, desse objetivo, vamos juntos. Já se inscreva no canal, que eu tô com a minha meta de chegar aí os primeiros 100 inscritos, beleza? Então agora que a gente já expliquei para vocês, já introduzi ali, né? A gente vai ir pro nosso conteúdo. Antes disso também, só um tópicozinho, eu tenho aqui, tá, a minha planilha de finanças pessoais, beleza? Que eu disponibilizo aqui para quem quiser adquirir por um valor simbólico, tá? Aqui nessa planilha você consegue ter todo o controle das suas finanças, quanto entra, quanto sai. Essa planilha foi desenvolvida por mim, eu já testei vários métodos, já testei aplicativo, planilha de tudo quanto é jeito, mas o que funcionou para mim de fato, o que deu certo, foi essa planilha. Então você tem o controle até dos seus gastos diários, tá? Porque o primeiro tópico para você conseguir atingir a sua liberdade financeira é você ter controle ali das suas finanças, beleza? Então assim, logo assim que você adquire, você tem uma série de aulas gravadas onde eu te explico como você utiliza tudo certinho para você começar a ter controle mesmo das suas finanças, entender. Aqui eu tenho a parte de lançamento, enfim, é bem intuitivo, bem tranquilo e me ajuda muito a controlar minhas finanças, a entender quanto que eu vou investir, quanto que eu não vou. Então eu tenho certeza que vai agregar bastante aí na sua vida financeira. Tá aí no primeiro link da descrição, beleza? Então chega de enrolação e bora lá pro nosso conteúdo, tá? Aqui, como eu já falei, né, esse primeiro tópico que eu queria acordar com vocês é que esse vídeo não é recomendação de compra nem de venda de nenhum ativo, tá? Tô aqui com o meu cafezinho, pega o seu aí, pega a caneta, pega o papel, que a gente vai trazer muito conteúdo de valor para você. O primeiro ponto que eu utilizo, que eu levo em consideração para comprar um ativo, tá? Isso aqui não só é fundo imobiliário, tá, galera? Isso é qualquer ativo. Isso é um erro muito comum dos iniciantes, inclusive eu já cometi quando eu comecei a investir, que é basicamente você não ter clareza qual é a função daquele dinheiro. Como assim, Luan? Por exemplo, se você tem um dinheiro hoje, que você vai precisar dele no mês que vem, um exemplo, você precisa ter essa clareza que o investimento que você vai colocar ali, né, aquele dinheiro, onde você vai colocar para rentabilizar, ele não pode ser algum lugar que tem ali uma carência, que você vai demorar para tirar aquele dinheiro, porque o seu foco ali não é, você vai precisar daquele dinheiro mais rápido. Se você tem uma reserva de emergência, não adianta você falar, vou botar minha reserva de emergência no fundo imobiliário, porque às vezes o fundo imobiliário ele vai cair, pode subir, enfim, tem toda essa variação que pode acontecer ao longo do tempo, ao longo do período, que o aconselhável não é que você coloque a reserva de emergência, por exemplo, num ativo de renda variável, né? O ideal seria numa renda fixa ali, alguma coisa que você conseguisse tirar de forma imediata e tudo mais. Então, qual é a função daquele dinheiro é muito importante antes de você colocar o seu dinheiro ali em qualquer ativo. E aí tem alguns pontos aqui que eu gostaria de trazer essa clareza. Eu demorei para entender isso, por isso que eu quero trazer isso aqui para vocês nesse vídeo, tá? O primeiro ponto é, o objetivo daquele dinheiro, ele é renda ou valorização? A galera se perde muito nisso, tá? Ou seja, quando eu invisto em fundos imobiliários, tá? Hoje a minha carteira de fundos imobiliários, só para vocês verem, tá? Eu tenho esses três ativos aqui, XP-ML11, XP-LG11 e MXRF11, tá? Então eu tenho esses três ativos aqui na minha carteira. E qual é o meu objetivo com o fundo imobiliário? É renda. Então meu objetivo é que eu consiga receber renda dia após dia com aquele ativo, né? E aí tem um ponto muito interessante, mas então tu não quer que o preço da ação, o preço da cota ali da ação, não, perdão, você não quer que ela se valorize? É óbvio que se valorizar, ótimo para mim. Mas o meu objetivo com aquele dinheiro não é valorização, é renda. Se valorizar, ótimo. O que eu vejo é que a galera ela entra com uma expectativa muito grande de que vai valorizar e que ela vai ganhar renda. Calma, existe objetivos diferentes para cada tipo, para cada classe de ativo. Então o meu objetivo com o fundo imobiliário, ele é renda, não é valorização. Um exemplo de valorização, esse aqui é o meu formato hoje de exposição, né, em ações, beleza? Então, assim, eu estou posicionado nessa ação aqui, de acordo com a minha análise técnica, minha análise de gráfico aqui, e o objetivo aqui, nesse tipo de investimento, é o quê? Valorização. Esse aqui está indo contra, 8% negativo, beleza. Mas a gente tem alguns outros que vão positivo, por exemplo, esse aqui, ó, 7,71 positivo. Se a gente vem aqui, BB Seguridade, né, a gente tem aí 12,25% no positivo. E assim a gente vai construindo a minha carteira, e o objetivo aqui não é falar sobre análise técnica, sobre como eu compro, como eu vendo aqui os meus ativos, mas o meu objetivo é
Aqui, nesse tipo de estratégia, eu não faço buy and hold, né? Eu só opero 100% gráfico, a minha exposição em ações é dessa forma. Então, meu objetivo é o quê? Valorização aqui no curto e médio prazo. Então, ou seja, eu quero surfar uma onda, igual aqui a Áurea 33. Se você me acompanha aqui mais tempo, eu já falei dessa operação, mostrei ela e tal, quando estava em andamento. Eu comprei aqui, nesse rompimento, e eu peguei aqui uma valorização de 15%. Beleza, então, show de bola. Eu vou entrar na operação, então eu entrei aqui, saí com 15% de lucro e segue o baile. Beleza? Então, ou seja, eu só mostrei aqui esse gráfico para vocês entenderem que ali, né, no meu gráfico, meu objetivo com aquele tipo de estratégia é valorização. Aqui, para fundo imobiliário, meu objetivo é o que? Renda. Então, se o preço caiu, às vezes ali o seu ego fica um pouco ferido, e normal, você não quer perder dinheiro, ninguém quer, mas o meu foco aqui é basicamente renda, tá certo? O prazo, né, então é longo prazo, não é? Então, fundo imobiliário ideal é que você já tenha esse dinheiro separado para longo prazo. Aqui tem um outro ponto que para mim faz sentido, é a diversificação. Então, o dinheiro que eu vou colocar nesse fundo imobiliário que eu vou comprar, ele é para diversificar minha carteira. Por quê? Eu tenho ali uma parte de fundo imobiliário, uma parte em renda fixa, uma parte em tesouro direto e tem uma parte ali em ações, operando o gráfico. Então, para mim também tem a função de diversificação ali para ter um pouco de dinheiro em cada setor. E por último, eu entendo ali qual risco eu posso correr com aquele dinheiro, né? Então, isso também é importante, porque se eu estou construindo ali a minha reserva de emergência, o risco é não posso correr risco nenhum com esse dinheiro. Eu preciso ter uma coisa certeira que o meu dinheiro só vai valorizar. Agora, no meu caso, diversificação, longo prazo, eu posso correr um pouco mais de risco para talvez pegar um prêmio maior com o passar dos anos, com o passar do tempo aqui. Beleza? Agora que eu já entendi qual é a função daquele dinheiro, eu quis trazer essa clareza para vocês, porque isso é muito importante. Porque se tu coloca um dinheiro errado, muitas das vezes você vai precisar tirar ele antes, às vezes você vai tirar no momento que ele vai estar em baixa. E aí você vai, que fundo imobiliário não funciona, que isso não funciona, que aquilo não funciona, mas na realidade você que não estava com a mentalidade certa e nem colocando o dinheiro certo para aquele tipo de ativo, beleza? Agora que eu já identifiquei isso, eu vou escolher o ativo, e o ativo que eu vou escolher, você já sabe, que é fundo imobiliário. Beleza. Agora, qual fundo imobiliário eu vou escolher, tá? Eu estou analisando aqui, bem provável que entra para minha carteira o BTLG11, que é esse fundo imobiliário aqui, e aí tem um ponto interessante também, mais uma vez, não estou te recomendando, estou só te mostrando o que vai me fazer tomar a decisão de comprar esse ativo, tá? Então, esse é o fundo, que é o BTLG11, tá certo? E quais motivos, o que eu vejo, o que eu analiso antes de chegar e falar, vou botar meu dinheiro ali para comprar esse ativo. É tudo muito lindo quando está tudo fluindo bem, quando está tudo funcionando muito bem, mas pode ser que nem sempre funcione bem, pode ser que tenha algum contratempo. Então é muito importante que você se atente antes de colocar seu dinheiro, de fato, aonde você vai colocar seu dinheiro para ver se faz sentido ou não. Inclusive, eu vou deixar até um vídeo aqui no card para vocês, onde eu falo como eu perdi R$3.000 com fundos imobiliários, tá? E o que eu aprendi dessa do dinheiro ali mesmo que eu perdi, tá certo? Então eu vou deixar aqui para você dar uma olhada, que é importante, tá certo? Então, beleza. Primeira coisa que eu gosto de olhar aqui, eu separei alguns tópicos e a gente vai analisar junto isso, vamos juntos. A primeira coisa é o patrimônio ao longo dos anos, tá? Então aqui, eu tô aqui no site da Status Invest, tá? Se você colocar aqui, ó, Status Invest, você vai conseguir, vai acessar esse site, é gratuito, tem um plano Pro, mas já o gratuito já é mais que o suficiente pra gente, beleza? Então eu gosto de olhar o patrimônio. Então se a gente vem aqui em BTLG11, tá? A gente vê que o patrimônio líquido ao longo dos anos, tá? Ele me trouxe aqui alguns anos, beleza? Se a gente reparar, a gente vê que ao longo dos anos, a gente vê que ele vem crescendo. Então, isso é um ponto importante para mim. Então, ou seja, a cada ano, esse fundo ele vem crescendo ali. Então, isso para mim é um ponto interessante. Eu gosto de analisar isso para ver como anda ali aquele fundo no qual eu vou colocar o meu dinheiro. Então, a gente vê essa projeção, né? Esse crescimento. O segundo ponto que eu gosto de analisar é a constância nos rendimentos, tá? Então, eu venho aqui, aqui mesmo ele já me dá esse gráficozinho aqui, cadê? O patrimônio deve estar aqui em cima, aqui ó. Então eu consigo ver os dividendos, se a gente reparar também, ele vem num crescimento, tá? Então a gente vê que vem crescendo, tem alguns pontos aqui, alguns pontos que dão uma porrada para cima, podemos dizer assim, mas vendeu algum ativo, vendeu alguma coisa, mas se a gente reparar no modo geral, se a gente vier aqui e traçar uma linha, né, a gente vê que ele vem crescendo, ó. Tem essa linhazinha aqui, ó, apesar de ser devagar, claro, mas a gente vê a gente consegue ver essa curva de crescimento, então isso para mim é importante, tá? E o principal disso aqui é o crescimento, é legal, é um ponto positivo, mas o principal disso é conseguir entender, antes de colocar meu dinheiro, o que me espera dentro daquele ativo. Se eu vejo, por exemplo, né, que se tivesse assim, aqui ó, os dividendos, sobe, desce, sobe muito, desce, aí de repente sobe muito, desce muito. Ou seja, o que eu consigo identificar disso aqui? Que é um ativo que é mais volátil, então ele não tem uma certa constância. Meu objetivo eu sempre busco ativos que me trazem segurança, tá? Então eu gosto de ver algo que vai crescendo devagarzinho, mas ele vai crescendo, do que num mês eu ganhei muito dinheiro, no outro eu ganho pouco, no outro eu não ganho quase nada. Então eu busco sempre ativos que tenham essa constância. Então por isso que é importante analisar ali, eu gosto sempre de analisar a constância dos rendimentos. Um terceiro ponto que eu analiso é a gestora, tá? Nesse caso é BTG
BTG Pactual. Então eu gosto até mesmo de olhar no Google, BTG Pactual, escândalo, eu sempre gosto de colocar essas palavras-chave para ver se tem alguma coisa, como se comporta, enfim, eu gosto de dar uma analisada no Google no modo geral. Geralmente esses fundos grandes assim, as gestoras têm uma certa constância ali, mas isso é um ponto interessante da gente entender. Quando você está investindo em ativo de renda variável, você está dando seu dinheiro para uma outra pessoa administrar, essa é a realidade. Então, assim, é importante tu entender um pouco a mente do gestor ali, de quem está cuidando, porque é ele que vai tomar a decisão, não é você. Então é por isso que eu gosto sempre de dar uma analisada. Eu não. E aí tem um ponto interessante também aqui, galera. Eu não gosto, tá? Eu vou mostrar pra vocês o relatório ali, como eu olho o relatório, como eu gosto de olhar e tal. Mas eu não sou aquela pessoa, eu não sou especialista nisso. Meu objetivo não é ser especialista, então eu não fico analisando minuciosamente, como é que é isso aqui, o que é aquilo ali. Não, eu faço uma análise geral e com o passar do tempo eu vou me aprofundando naquele ativo. Isso é importante também, porque às vezes quando você vai iniciar nos investimentos, tu quer entender tudo, todas as métricas ali. O que é isso? O que é aquilo? E às vezes tu fica gastando energia à toa e você não vai aprender tudo que você não é especialista nisso. Por isso que tem um especialista lá, que é o gestor, beleza? Mas vamos lá, continuando aqui. Eu falei da gestora, aí agora a gente vai para o relatório. Então eu gosto sempre de olhar o relatório. Aqui também no Status Invest você vai colocar o nome do ativo aqui, ó. Na lupinha você coloca o nome do ativo, ele vai abrir aqui nessa página. Aí se você rola aqui, lá no final, ó, a gente tem aqui, tem bem completo, mas aqui tem os relatórios, tá? Então aqui eu gosto de olhar o relatório gerencial, tá? Então eu gosto sempre de olhar o último aqui. Então aqui, ó, relatório gerencial. Se eu clico aqui em abrir, ele me trouxe para cá, beleza? Para esse aqui a gente consegue ter mais detalhes. Esse aqui é o gestor lá que criou esse relatório. Então aqui tem todos os detalhes importantes para a gente continuar ali a nossa análise, beleza? Então vamos lá. Aqui fala um pouco sobre o objetivo do fundo e é aqui importante a gente entender. Ó, o fundo tem o objeto e obtenção de renda e ganho de capital por meio de exploração de empreendimentos imobiliários focados em operações de segmento de logística. Então a gente já entendeu que o foco do fundo é um fundo logístico, beleza? Esse é o objetivo dele. E aqui a gente tem alguns pontos de que eu gosto de analisar. A taxa, tá? 0,090% ao ano sobre o valor de mercado do fundo. É uma taxa razoável, aceitável, beleza? Então isso aqui já é um legal. Administrador, código, quantidade de emissões, beleza. Aqui não tem muito. Do que analisar, geralmente. Aí aqui a gente tem alguns pontos interessantes que para mim fazem muita diferença, são muito importantes. O primeiro deles, ó, a quantidade de imóveis, tá? Então aqui a gente tem um ponto interessante que eu viso como fundamental ali para investir em um fundo imobiliário, diversificação, tá? Então, ou seja, como assim diversificação, Luan? Vou te dar um exemplo, tá? Então suponhamos que a gente tem aqui um fundo imobiliário que ele tem 3 imóveis, 1, 2, 3. Então esse fundo imobiliário, então a gente tem o que aqui? Ele tem cada um desses imóveis aqui representa, tá, 33% da renda daquele fundo, beleza? Show de bola. Então a gente tem 3 imóveis e estão 3 inquilinos ali desses imóveis, tá? Beleza. Agora você imagina se o inquilino 01 aqui, ele sai ou dá calote, que pode acontecer, né? Ou seja, nós perdemos 33% de renda daquele fundo imobiliário e a gente saiu de uma área, né, ocupada de 99, que aqui 33, para 66. Então, você observe o tão quanto isso não vai ser prejudicial ali para a renda daquele fundo, para tudo mais. Então, por isso que é muito importante você ter fundos que ele seja bem diversificado, tá? Então, para mim, né, isso é muito importante por questão de segurança. Então, eu gosto sempre de fundos que estejam bem diversificados aqui. Então, aqui a gente tem esse tópico, que é a parte de imóvel, tá? Então, a gente vê aqui que ele tem 34 imóveis. Então, isso aqui eu achei bem interessante. Um outro ponto é o número de investidores. Isso aqui traz liquidez, né? Dependendo do valor que você esteja disposto a investir, é importante você ter um fundo que tenha liquidez, porque você consegue entrar e sair com facilidade, beleza? Show de bola. Então, a gente já entendeu esses 2 tópicos aqui, que eu viso como importante, tá? E vamos continuar vendo aqui o que mais a gente tem que faz sentido. Então, aqui eu consigo entender um pouco melhor sobre o que o gestor, né, mensagem do gestor aqui, BTLG, atualmente tem 34 imóveis, tem esse processo de venda, então beleza, então a gente tem 3 imóveis aqui que pode ser vendido, e aí se ele vende esses imóveis, geralmente, aqui, ó, quando a gente olhou esses dividendos aqui, cadê os dividendos? Isso aqui, ó, esses dividendos extraordinários, geralmente é quando vende algum imóvel, tá? Então, ou seja, se vender ali algum imóvel, alguma coisa disso aqui, ó, esse que é o que? É fora do padrão, né, aqui, ó, esse aqui também. Então a gente tem esses que são fora do padrão. Geralmente quando ele vende algum imóvel, entra mais dinheiro no fundo, ele vai dividir isso aí para os cotistas, tá bom? Então aqui a gente tem esses 3 que pode ser que seja vendido, beleza. Aí aqui eu dou uma olhada, beleza. Aqui não tem nada de
me chama muita atenção. Aqui fala um pouco sobre a composição, resultado por cota, legal. Aí aqui a gente já tem um ponto muito importante que eu gosto de analisar. E se a gente olha aqui o nosso tópicozinho, ó, primeiro o portfólio, né? Então, ou seja, aqui agora eu vou entender quem são os locatários que nós temos e a porcentagem desses locatários. Isso aqui é muito importante. Lembra do exemplo aqui que eu dei o exemplo do locatário, né? 33, 33, 33. Aqui é a mesma coisa. Também é importante você entender isso justamente por isso. Porque imagina que você tem um locatário que tenha 60% do fundo é com esse locatário. E aí depois você tem vários outros pequenininhos aqui, 5, 10. Ou seja, de hoje para amanhã, esse locatário aqui decide sair do fundo, esse aqui, você perde boa parte ali da receita. Então é importante você entender isso. Então eu gosto, né, para mim é saudável, no máximo 11, 12%, tá, do locatário ali dentro de um fundo. Porque aqui a gente tem o maior locatário que nós temos aqui, tá? A gente tem o maior locatário é o Açaí, que é uma baita empresa, legal. Mas se de hoje para amanhã o Açaí decide sair, ou entrega o imóvel, ou enfim, dá algum calote, qualquer problema que possa acontecer, a gente está tirando aqui 7% só. Então a gente tem 93% ainda de bons locatários ali dentro. E aqui você consegue ver um pouco melhor isso aqui. Então é importante você entender o peso que tem cada locatário dentro desse fundo, né? Aí aqui a gente tem alguns pontos, receita de locação. Deixa eu ver se aqui eu gosto de olhar alguma coisa. Aqui tem um ponto interessante, né? Onde está localizado o fundo, né? Os imóveis do fundo. Então a gente tem a maior parte aqui tá em São Paulo, beleza, também é um ponto positivo, porque São Paulo, né, a maior capital do país, então tudo isso faz com que muita coisa circule ali, então o imóvel localizado ali, apesar de ser diversificado, ter alguns outros estados, mas o que predomina aqui é a região de São Paulo, beleza? Aí aqui a gente tem um outro ponto também interessante que eu gosto de analisar, aqui ó, inquilinos por setor, então a gente vê que a maior parte dos inquilinos, tá, é na parte de logística, então por exemplo, Mercado Livre, essa galera aí, né, então a gente, é interessante também, porque hoje isso é um caminho sem volta, cada vez a gente tem mais empresas, então isso é muito interessante aqui pra gente, que eu gosto de analisar também, nesse caso faz sentido aqui, beleza? Deixa eu ver o que mais, que eu gosto de olhar aqui nesses fundos, show de bola. Aí aqui a gente tem uma distribuição média, né, tem um gráficozinho aqui, ó, da média aqui da gestão, tá vendo, ó? E a gente vê que tem uma distribuição crescente do fundo, então isso é muito legal, tá? Deixa eu ver o que mais. Aqui a gente tem o número de cotistas crescendo, então a gente vê que é um fundo que a cada período que passa, né, a gente vê um crescimento aqui, né, dos cotistas, então a gente vê que o fundo vem fazendo um bom trabalho, mais pessoas vêm olhando para investir. Aí aqui tem um exemplo de rentabilidade que também eu gosto de olhar, então comparando com o IFIX, está bem superior, comparando até mesmo com o CDI, né, a gente vê que a rentabilidade do fundo é bem superior, isso aqui é reinvestindo ali os dividendos, tá, gente? Então a gente tem essa evolução aqui, que é interessante, que me chamou a atenção. Aqui fala um pouco melhor sobre as localizações, tá? Confesso que eu não fico focado, isso, é ali, é aqui. Aí aqui a gente tem, de fato, os galpões, né? Onde fica localizado aqui. Eu não dou atenção para isso, vou lá olhar no mapa. Não vou olhar isso, tá? Não vejo isso, beleza? Mas aqui tem tudo, se fizer sentido para você, fique à vontade. Aí aqui tem o portfólio do fundo, né? Beleza, show de bola. Aqui tem o resumo dos ativos, né? Quais são os ativos que tem, a participação aqui que tem no fundo, e aqui os top locatários também, grandes locatários, como a Amazon, Açaí, Mercado Livre, Ambev, enfim, tudo isso. Deixa eu ver o que a gente tem mais aqui. Balanço do ativo, beleza. Aí aqui tem um ponto interessante, ó, a alavancagem, tá vendo? Ó? A alavancagem desse fundo é 3.1, super saudável, tá? Então, eu não gosto de entrar em fundos que tem uma alavancagem superior a 10%, então aqui a gente tem uma alavancagem 3.1, de acordo com o valor que o fundo tem, então o que ele coloca ali para alavancar é 3.1. Eu acho bem tranquilo, bem saudável ali, bem seguro, podemos dizer assim, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui ele fala da alavancagem, que eu já falei ali, que é 3.1 ali, bem tranquilo, né? E essa alavancagem, com o passar dos anos, ela tá vindo, a ideia é que ela diminua ali, né? Tá vendo, ó? Então o saldo devedor vem caindo, bem legal, perfeito. 2031 até então zerado aí de dívida, né? Deixa eu ver. A cotação histórica, rentabilidade, aqui não olho nada, mercado de logística. Aí aqui traz um panorama geral sobre o mercado logístico, né? A ideia do mercado logístico aqui em relação ao cenário total, a taxa de vacância, né? A gente vê que vem caindo ao longo do tempo. Isso aqui não é do BTG, tá? Isso aqui é um overview mesmo do geral da parte logística mesmo aí de São Paulo, tá? Então a gente vê que cada vez mais a gente tem menos galpões livres, então, ou seja, grande chance do fundo manter uma vacância ali baixa, tá? E aqui também eu gosto de olhar a vacância, aqui na Status Invest, que você consegue dar uma olhada na vacância do imóvel. Deixa eu ver, ó, patrimônio, resultado, trimestre, cadê? Valor recebido. Aqui a gente consegue entender um pouco mais também o indexador dos contratos, se é IPCA ou se é o IGPM. Então hoje aqui a maior parte é IPCA, tá?
ativos financeira, que mostra um pouco mais. Então, o ideal é que você dê uma olhada aqui, consiga ver mais se fizer sentido para você, né? Para você olhar de uma forma mais detalhada mesmo ali sobre o fundo. Você consegue olhar isso aqui, mas basicamente, tá? Os tópicos que eu gosto de olhar são esses. E aí, em resumo, né? O que eu vou adicionar esse fundo na minha carteira? O que eu vejo aqui como meu resumo da minha análise aqui sobre esse fundo? É um fundo de segurança, então, ou seja, por diante de tudo que ele me mostrou aqui, tá? Dentro dessa minha análise, do que eu li, do que eu vi aqui e tudo mais, desse fundo. É um fundo seguro, então beleza, gostei. Esse é um ponto. E aí tem um outro ponto aqui também pra gente finalizar o vídeo, como eu vou começar a investir, que eu recomendo que você comece a investir em qualquer ativo, tá? Comece aos poucos. Por quê? Não adianta você querer entender todo o fundo antes de começar a investir. Você vai entender essa ideia geral, como eu te mostrei aqui, o que eu analiso, o que eu vejo, o que eu dou uma olhada ali no fundo. Beleza, fez sentido pra mim? Show de bola. Agora eu não vou começar, se eu tenho, sei lá, tem R$ 1.000, eu não vou colocar os R$ 1.000 todo ali, né, pra investir nesse fundo. No meu caso, que já tem uma carteira já mais diversificada de fundo, eu posso colocar um pouco mais de dinheiro ali, porque ainda assim vai ficar um peso menor na minha carteira. Mas o que eu faço? Vou começar a investir nesse fundo agora, então vou colocar um valor, por exemplo, R$ 500, chegando o mês que vem, beleza, eu vou analisar o relatório ali de novo, vou ver as ações do fundo e eu coloco mais um pouco. No final das contas, quanto mais tempo você tem investido ali, mais você vai entendendo aquele fundo, você vai tendo mais segurança para você cada vez ir aportando mais, para você ir identificando ali, tá? É muito importante você entender que o que aconteceu no passado não quer dizer que vai acontecer no futuro, mas isso te dá um embasamento para você entender como é o comportamento daquele fundo ao longo do tempo. Então é dessa forma que eu analiso o fundo imobiliário, é dessa forma que eu começo a investir. E aqui tem um ponto muito importante: coloque ali o seu dinheiro aos poucos. Não, se você tem hoje, Luan, tem 100 mil aqui agora, vou botar 100 mil nesse fundo, em hipótese nenhuma. Começa aos poucos, coloca ali. Você vai identificando, vai analisando, vai ganhando mais segurança. Pô, o gestor fez um bom trabalho, agora eu vou colocar mais um pouco. E assim você vai criando confiança e criando casca, identificando se de fato aquele fundo é bom, ou se caso dê algum problema, né, você consiga sair ali e a dor vai ser muito mais tranquila porque você está entrando com cautela. Fechado? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, esmaga o dedão no like, se inscreva no canal para me ajudar a bater a minha meta aí dos 100 inscritos. Tamo junto, forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!